colocar nossos pés no chão, vamos procurar uma postura confortável, coluna reta. Vamos fazer um minutinho de meditação. Inspira e expira profundo e suavemente. Solte seu corpo. Esqueça tudo que fez até chegar aqui e leve toda a sua atenção para o coração. Inspire e expire. Esqueça as preocupações. É momento de você se conectar com a sua essência mais pura, com a luz que existe em seu coração. Sinta os batimentos cardíacos. Inspire e expire. Mente nas estrelas, olhar no centro da testa, conectando-se com o coração e os pés no chão. Nesse estado de concentração e meditação, que os nossos pensamentos sejam de amor e de paz para todos os seres da Terra, para que todos os seres sejam livres e felizes. Inspire e expire paz. Sinta a leveza desse momento. Acredite que você é um ponto de energia, um centro de luz. Inspira a todos os seres. Prosperidade, saúde, alegria e fé. Inspire e expire. Mantenha a conexão com o coração e sinta o espaço, sinta essa energia que nos envolve e abrimos o nosso encontro com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que tudo abranges na unidade, saiba todo aquele que se sente uno contigo, que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Namastê. Depois eu falo do espaço, por causa do horário, a gente vai começar às 19 horas, Aqui, né? Bem, gente, boa noite, obrigado pela presença. Quase que eu fico com a cara, a luz do cara. Depois eu falo do espaço, por causa do horário, a gente ia começar às 19 horas e terminou a gente começando às 19h15, né? A gente estava vendo o número de pessoas.
Mas sejam muito bem-vindos. E hoje Marcos Queiroz está conosco. Marcos Queiroz é professor da UFBA, é arquiteto e teosofista também. Então ele está com essa palestra, as formas de intuição e a imaginação ativa. Então vamos ouvir Marcos. Marcos, pode vir à frente. Eu estou aqui. Vamos começar esse tema aqui, na então, verdade, pessoal, eu poderia dizer a vocês que eu vou... Infelizmente eu estou sem o controle do... Eu vi que estava sem pilha, o controle que é o que passa os slides, mas aí eu vou ter... Mas aí eu vou passando, não tem problema. Bom, vamos começar esse tema que, na verdade, eu poderia dizer a vocês que se existisse um mestrado e doutorado no assunto, né, de espiritualidade, psicologia indiana existe, mas dentro dessa área, juntando um pouco de teosofia, um pouquinho de alguns pensamentos ocultistas, essa seria o tema que eu escolheria para desenvolver, porque o conceito de formas de intuição é uma hipótese que eu trabalho, né, e que vocês vão entender como que ela funciona, né, trazendo um pouquinho do conhecimento de teosofia, um pouquinho do conhecimento de psicologia junguiana, juntando isso para trazer algo que vai servir muito para a gente, que pode explicar muitas vezes por que determinados métodos psicoterapêuticos junguianos servem para a gente, não apenas para uma solução de algumas questões internas, quanto também para um crescimento espiritual, uma redenção, né, a nível muito mais sutil, muito mais transcendente. Então eu começo agora a mostrar a vocês justamente o que seria essa forma intuição. O que eu estou chamando de forma intuição? Na verdade, para começar, porque vamos ter alguns slides que vão explicar mais ainda, mais detalhadamente, mas o que eu posso dizer a vocês é assim: vocês já devem ter ouvido falar nas formas pensamento, né? Formas pensamento, eu até trouxe aqui um livro, uma das edições de Formas Pensamento, que é esse livro aqui, na edição da editora Madras, né, é de Leadbeater e de N. Besant, né? Eu vou passando aqui para vocês. Esse livro, eu conheço. Pois é, Formas Pensamento, resumidamente, uma formação imagética, né? Um símbolo, uma imagem que surge na aura da pessoa, inclusive até expandindo além da aura em outros momentos, quando a pessoa imagina alguma coisa, quando a pessoa pensa, quando a pessoa fixa a imagem, né, de alguma coisa, e não só isso. Quando a gente emite alguma emoção muito forte, muito abrupta, muito definida, com a carga de emoção muito forte, a gente junta a energia da emoção com o pensamento, que é outra energia, e aglomera uma imagem que vai se estruturar tanto na aura astral quanto na aura mental. Porque a aura astral é relacionada às emoções, aos sentimentos, e a aura mental é relacionada aos pensamentos. Então, quando a gente imagina, por exemplo, se vocês imaginarem nesse momento uma pessoa muito amiga de vocês, na cabeça de vocês, uma pessoa vidente que consiga enxergar a aura mental, do corpo mental da pessoa, vai ver a imagem reduzida daquela pessoa na sua aura. Isso é forma pensamento. Também para não parecer que só existe forma pensamento boa, né, de quando a gente está lembrando de alguém, né, ou está orando. Quando a gente ora, a gente tem nosso ídolo, a gente pode meditar por Buda, a gente pode orar por Jesus, a gente pode orar por qualquer ser superior, ele vai aparecer como uma imagem, né? Isso ajuda até a determinados seres espirituais saberem qual é a crença da pessoa e ele se transformar naquela imagem, ele se colocar naquela imagem para que a pessoa possa respeitar aquela entidade. E se ela é altamente evoluída, capaz de se transformar, se plasmar naquela imagem,
provavelmente vai estar trazendo alguma coisa positiva para a pessoa. Mas também existem formas de pensamento que não são tão benéficas assim, que é resultado de uma emoção não muito boa, né? Quando a gente fica com raiva de alguém, a gente fica com a aura muito vermelha e às vezes até parecem pontas assim agudas indo em direção à pessoa que a gente está com raiva. Então isso precisa ter muito cuidado. Mas aí a gente vai ver daqui a pouco muito didaticamente como é que isso funciona e como que são os nossos corpos sutis dentro da perspectiva da teosofia, e vai entender que além, se a gente tem como participante, como componente participando das formas de pensamento, o corpo astral, que é responsável pelas emoções, e o corpo mental, que é responsável pelos pensamentos, nós temos outros corpos mais sutis que seriam responsáveis por uma coisa que a gente chama comumente de intuição. Só que aquilo que a gente chama comumente de intuição é apenas uma palavra que a gente tentou encontrar dentro da língua portuguesa. Quando eu digo a gente, é assim, as pessoas que estudaram isso, que o ser humano estudando esse tipo de pensamento, olhando o que os orientais falavam nas terminologias, nos termos orientais, encontrando o equivalente mais próximo disso, a palavra que se chegou é intuição. O Ika Taimini, no livro Autocultura, à Luz do Ocultismo, que é um dos livros que eu recomendo, eu não trouxe ele, mas eu vou mostrar aí alguma coisa dele, ele diz que justamente é a palavra mais próxima, mas não é a mais perfeita, porque nós chegamos perto dessa intuição, principalmente na intuição, como é chamado por Jung, né? Que é algo que tem até parte inconsciente e parte consciente. Talvez seja a função da psique entre as quatro, que é pensamento, sensação, sentimento e intuição. Talvez seja a que está mais mergulhada no inconsciente. E o que é o inconsciente para Jung? O inconsciente para Jung é toda aquela parte que a gente não conhece da psique, que está fora da nossa capacidade de ter as informações e os conteúdos fáceis de serem lembrados, pensados e ativados. Mas dentro de uma perspectiva mais ampla e esotérica, já que ele pegou toda a bagagem da psicologia analítica dele, de muitas das religiões que ele fez, estudos comparados de religiões, a gente pode dizer que o inconsciente é tudo aquilo que está na sutileza, na transcendência do que a gente desconhece. Então, se existe uma função, intuição, que está acima da sensação, que é a mais densa de todas, que poderíamos até associar ao elemento terra, né? E o estado sólido dos estados físico-químicos, né? Se logo em seguida nós temos o que? O elemento água, que seria emoção, sentimento, tal, se for um nível mais elevado, e que está associado ao elemento água. Logo depois nós temos o elemento ar, que está associado ao pensamento, né, que seria função pensamento. Muita gente até questiona se o ar não é mais evoluído do que o fogo, mas não. Na verdade, se a gente associar terra ao sólido, água ao líquido, ar ao gasoso, o fogo é o que? É o plasma, que é o supergás, está acima do gás, é mais sutil do que o gás. Então, uma coisa que já é difícil você ver, o gás a gente só vê porque as partículas que estão flutuando sobre ele denunciam ele, aquela fumaça muitas vezes são partículas que, então, mas determinados gases são invisíveis, né? Se você passa a mão assim no ar, você sente, então você ainda consegue sentir alguma coisa do que seria um gás, né? Porque não é totalmente, digamos assim, intangível, mas o que está acima do gás, sim, o que está mais elevado que o gás, que é o plasma, é o quarto estado da matéria. O fogo é um plasma, certo? Ele está acima. Então, a gente poderia sim associar o fogo à intuição, e a intuição está acima da emoção e do pensamento. Aí você diz assim, se uma pessoa sente uma emoção muito forte, ela pode estar sentindo essa emoção muito forte somente com uma coisa que ela viu.
Aí partiu do quê? Do físico, como uma percepção visual, ou algum sentimento, até um odor, ou algum som que você ouviu e que lhe remete. Jung fala no livro O Homem e Seus Símbolos, de uma pessoa que bateu uma depressão de repente, ela não sabia porquê, até que ele, eu sempre conto essa história, até que ele descobriu que, se isso aqui apagar, vocês avisam, ele descobriu que essa pessoa tinha uma razão muito forte para ter tido aquele momento de depressão terrível que ela não sabia explicar. Ela tinha se despedido alguns anos atrás de um amor da vida dela, foi num navio e nunca mais voltou, morreu, etc. Aí o barulho do navio fez ela associar àquela experiência. E aí quando ela ouvia isso, ela estava escrevendo uma carta sem nenhuma razão de ser para ficar triste nem nada, bateu uma depressão e ele descobriu que foi por causa disso. Então, existem razões inconscientes associadas aos nossos sentimentos que provocam emoções, e essas emoções geram formas, pensamento, que são motivadas de baixo para cima da emoção, da visão, da percepção, e geram uma emoção. Mas muitas vezes existem coisas que vêm de cima para baixo, né? Você tem um pensamento que surge e esse pensamento gera uma emoção e também gera uma forma de pensamento. Em geral, nesses casos, a gente tem uma forma de pensamento muito forte envolvendo a matéria mental e a matéria astral, que é a matéria das emoções. E aí você tem algo que cria uma imagem símbolo associada, àquele pensamento. Então é importante que a gente saiba como que funcionou, como que surgiu essas formas de pensamento, porque essas formas de pensamento, elas existem de diversas maneiras, de diversos caminhos. Aí a pergunta que fica, se existe forma de pensamento no nível emocional, que é o astral, se existe forma de pensamento no nível mental, que é gerando a partir de algum pensamento e tal. E a intuição? Se muitas vezes se a gente está chamando intuição uma coisa que é muito mais além do que simplesmente o que a gente conhece como intuição, eu posso dizer a vocês, pelo que eu já estudei de teosofia, que até os pensamentos e as emoções, elas nascem primeiro lá em cima, nos corpos mais sutis. Então, aquele corpo sutil que é responsável pela intuição é quem originou o pensamento, que originou a emoção. Tudo parte de cima para baixo, até quando a gente enxerga alguma coisa com a nossa percepção. Aquilo que a gente vê é levado lá para cima, na nossa consciência, e só lá ela vai ter uma condição de conceber aquilo, perceber aquilo, concatenar sobre aquilo, e depois ter uma emoção sobre aquilo, vindo de cima para baixo. Então, tudo está relacionado a esse corpo que estaria ligado à intuição. Então, a minha tese está nessa ideia de que se existe forma de pensamento que é associada ao astral e é associada ao mental, ela também está associada à intuição, ela também está associada a um nível mais acima. E é isso que a gente vai ver agora. Primeiro eu quero mostrar uma ilustração que a gente fez várias já tentando... Isso aqui é usando um programa de arquitetura de SketchUp que a gente usa para fazer arquitetura, a gente está usando para modelagem do corpo. Eu acho que poderia ficar mais... conexão entre o astral e o físico. Do pretérito ainda está no plano físico. Isso aqui, gente, é o corpo físico, né? Todo mundo sabe já. Mas entre o astral e o físico ainda tem o duplo etérico. O duplo etérico é que faz justamente a conexão entre o astral e o físico. O duplo etérico ainda está no plano físico também. Então, no plano físico, nós temos dois corpos. O corpo físico denso e o corpo físico etérico, também conhecido como duplo etérico. Ele é chamado de duplo etérico porque ele é uma duplicata exata do corpo, mas não ele não é a cópia do corpo físico. O corpo físico que é a cópia dele, porque todo o processo de formação do corpo, no momento que a gente nasce, cresce, e toda aquela influência dos DNAs fazendo que a gente tenha o nariz na posição, do jeito que a família traz, na herança, etc., é gerenciado pelo corpo etérico, que é a conexão do astral. O astral faz a ligação através do etérico para que tudo isso aconteça. Alice Bailey fala que, por exemplo, 80% dos problemas de saúde da gente está desse duplo etérico aqui, porque ele está diretamente relacionado ao nosso organismo, ao nosso corpo. Mas, bom, não é o assunto da agora, mas vale a pena muito estudar esses corpos, né?
presente aqui. O corpo astral, ele tem essa característica que vocês estão vendo aqui, descrita por Leadbeater, que é uma parte que se chama contraparte, que é exatamente o corpo bem similar ao corpo físico, visível, né, presente aqui. Porque, agora, o que eu quero chamar a atenção é que, por mais que isso esteja arrastado aqui para o lado, isso aqui são coisas superpostas, vocês estão entendendo, que a gente só botou aqui para o lado para poder ficar claro, né, que para ficar fácil de ver. Então, se isso ficar superposto aqui, essa zona aqui que se chama contraparte, ela é justamente a zona em que o nosso corpo físico atrai a matéria astral para que ela se concentre ali. Então essa matéria astral que se concentra aqui, chama contraparte, é a que está dando vida, nutrindo, alimentando, fazendo tudo o que acontece no corpo físico acontecer, porque precisa dessa energética para fazer o corpo físico estar vivo. E aqui nós temos o corpo, isso aqui então é o corpo astral, certo? Por que ele tem essas cores assim? Porque a depender das nossas emoções, de acordo com as nossas emoções, as cores vão alterando. E se a gente é muito raivoso, vai ter uma concentração de vermelho em alguns lugares que ficam fixados ali, né? A gente quando fica com a raiva bruta, o vermelho toma conta da aura toda, mas depois ele se concentra no lugar onde ele normalmente fica. Então, essa parte que é do ovoide, né? Eu falei da contraparte, esqueci de falar do ovoide, que é essa parte que está em volta, ela guarda certas características mais constantes da nossa psique presentes aí, né? Então, a gente até pode fazer um estudo dos complexos junguianos olhando só a aura da pessoa, porque você vai ver partes que são mais suscetíveis a alguma coisa ou outra em função dos complexos. Mas não entendo o complexo só como uma coisa negativa, não. Porque dentro da perspectiva junguiana, complexo nada mais é do que uma conexão de coisas que a gente associa e que faz a nossa personalidade ser do jeito que ela é, porque a gente tem uma tendência para uma coisa ou para outra em função desses complexos. Bom, aí aqui nós temos o corpo mental. Mas o corpo mental, entendam que da mesma forma que o físico denso e o físico etérico são dois corpos em um mesmo plano, a gente quando passa do corpo etérico para o corpo astral, a gente passa para outro plano, porque o corpo astral ocupa todo o plano, é um corpo só. O mental superior. Então aqui é o plano físico, aqui é o plano astral. Só que no mental a gente também tem dois corpos no mesmo plano, que é o mental inferior e o mental superior. O mental inferior também é chamado somente de mental, e o mental superior também é chamado de causal. Aí você pergunta, qual a diferença desses dois? E é aqui que está a chave do que a gente vai falar hoje aqui, certo? Porque, segundo os livros, tentando traduzir numa linguagem mais psicológica e mais didática, mais fácil de entender, a gente ouve sempre dizer que o mental inferior é responsável pelo pensamento concreto e o mental superior é responsável pelo pensamento abstrato. Só que isso daí eu já conversei muito com uma psicóloga amiga minha, que ela acha muito pouco, porque isso é muito mal interpretado, isso é muito mal definido, não é bem isso somente, pelo menos o concreto e o abstrato que a gente conhece de forma banal na linguagem da psicologia. Mas também existe uma terminologia usada pelos orientais que diz que aqui nós temos um corpo rupa e aqui um corpo arupa. Quando a gente vai atrás do conceito de rupa e arupa, o conceito de rupa é mais ou menos algo com forma e o conceito de arupa é algo sem forma. Aqui nós temos mas como a gente pode ter um corpo sem forma? Aí vem aquela questão. Antes, a gente vai voltar a esses dois corpos, mas se a gente partir para o de cá, porque depois a gente vai, o foco vai ser nesses dois. Né? Aqui nós temos o corpo búdico e aqui o que a gente nem poderia chamar de corpo, que é o Atma, ou Atman. Né? Porque Atman está dizendo respeito a algo que é particular e é geral ao mesmo tempo. O Atma é o self de Jung, certo? Você deve ter ouvido falar que Jung dizia que o self é o centro e a circunferência. Se você pega um círculo e o centro, ele é ao mesmo tempo o centro e a circunferência. Então ele é ao mesmo tempo a periferia e o centro. Então, quando fala Atman, a gente está falando algo que é nesses termos, que reúne a totalidade e o centro ao mesmo tempo. Mas se o Atman ele é considerado que nem é um corpo, por que ele não é considerado que não é um corpo?
Da mesma forma que muitos orientais dizem que o sétimo chakra não chega a ser propriamente um chakra, ele contém todas as energias de todos os 6 chakras anteriores, e ele é chamado chakra das mil pétalas, né? Então ele é a culminância de todos, tanto que para determinados seres mais evoluídos, o frontal e o coronário eles se juntam em um chakra só. Muitos tratados orientais antigos falam de 6 chakras porque estavam analisando a partir de seres, de pessoas num nível evolutivo muito grande. E no caso, o que se fala do Atman é que o Atman ele só se manifesta, porque o Atman aponta o ápice, né, de nossa existência, o nosso eu verdadeiro, mais profundo, mais imortal, né, que é o que se conecta com a divindade e é a mônada, vamos dizer assim, juntando Atman, Buddha e Manas, que seria justamente essas 3 energias, é considerada a mônada, e não pode deixar de existir, porque esses 3 corpos, que a gente pode chamar aqui de corpo, eles são nós em essência e que evoluem para a eternidade, porque todos esses corpos aqui se destroem de uma encarnação para outra e se refazem a cada encarnação. E aí, eu digo a vocês que o Atman ele só existe enquanto energia manifesta por causa do búdico. E o búdico se o corpo astral, ou melhor, se o corpo causal, que é o mental superior, já é difícil de conceber, que é o corpo das intuições, é chamado corpo intuicional, ele só é chamado de intuicional porque essa intuição vem de Budi. Porque muitos orientais chamam, por exemplo, esse corpo mental aqui de Manas Budi, e chama esse corpo mental aqui de Kama Manas. Por quê? Porque Kama é desejo na língua sânscrita, e que tem a ver com as emoções. Assim, né? Então, esse mental está mais próximo dos desejos. Então, ele é Kama Manas. O Dikata está mais próximo da intuição, que seria o Budi. Então, Manas Budi. Entende? Então, aqui seria assim, o mental de alto nível, né? Onde você consegue conectar com as intuições. Seria a função intuição junguiana está aí, certo? E é como se fosse o inconsciente pessoal, enquanto aqui seria o inconsciente coletivo. Aqui inconsciente pessoal, certo? Aqui já vão se manifestando os complexos, né? Porque cada cor do astral tem uma correspondente no mental. Estão vendo aqui? Ó? Só é um pouco mais amarelada, porque racionaliza, né? Então já não é tão assim emotivo, tão assim, porque tem a razão um pouco para amenizar de alguma forma. Mas a gente costuma falar muito do mental como razão, mas é importante que a gente entenda também que é considerado também o corpo mental como um corpo celestial. É o céu é o mental. Se você quando desencarna, perde o corpo astral, você está vivendo o céu. Só que você não está no 7º céu ainda, porque se cada plano tem 7 subplanos, a gente pode dizer que os primeiros subplanos, os primeiros 4 subplanos estão no mental inferior. E os outros 3 sutis, planos mais sutis, estão no mental superior. E quando a gente chega no 7º subplano, no estágio de se liberar depois da morte, a gente chega no 7º céu. Então, assim, é importante entender isso, porque entendendo isso, a gente sabe a conexão que isso tem com toda a nossa psique, com todo o funcionamento da nossa psique. E entende por que isso tem tudo a ver com o que a gente fala de psicologia junguiana, aqui, dos elementos, né? Porque a gente vai ter aqui, na verdade, o elemento terra associado ao material, o elemento água associado às emoções, né? O elemento ar associado a esses 2 corpos, sendo que aqui a gente já está tendendo para um ar associado ao fogo já, né? E aqui no Budi o elemento fogo, que é a intuição. Então essa vontade é o fogo. Então, e também a intuição, o elemento fogo também não é a vitalidade, não é a energia, não é aquilo que faz a gente ter vontade de fazer as coisas. De onde é que vem essa vontade? É daqui? É daqui? É daqui? Não, é daqui. Então essa vontade é o fogo divino, é o fogo de onde vem tudo, de onde parte tudo, inclusive as formas de pensamento. Porque as formas de pensamento primeiro foram forma intuição.
Que é o que eu estou defendendo, é a ideia que eu estou tentando defender. E aí, mas vamos lá. Tese da aí, continuando aqui, ó, intuição. as formas de pensamento, eu pedi a inteligência artificial para criar uma imagem que mostrasse bem assim, aí eu tenho o coração aqui, imagens, né? O coração, os golpes e tal. E aí a tese da formas de intuição, que seriam as formas que... Aí você diz assim, mas gente, alguém não falou que o corpo búdico e o corpo, a partir do corpo mental superior, do corpo causal, não são, eles são corpos a rupa, sem forma, certo? Mas também alguém pode dizer que os corpos sutis, etérico, astral, mental, etc., eles são imateriais. Mas a gente usa uma licença poética para falar de matéria astral, para falar de matéria mental. Inclusive, Leadbeater chama a matéria mental de akasha. Não é à toa que as memórias, as lembranças ficam no Budi, mas elas são registradas no Manas. As memórias dos pensamentos, das ideias, são guardadas no corpo causal porque ele é eterno. Manas, Atma Buddhi Manas não guardaria todas as experiências mentais se não fosse o corpo causal, se não fosse o mental superior, porque são os três planos sutis que guardam essa memória toda da vivência de experiências mentais e tal, mas numa elevação e guardando aquilo de uma encarnação para outra, etc. Então, é importante que a gente entenda que esse Manas aí, ele é de grande importância, ele vai registrar todas essas experiências e o Budi, junto com o Manas e junto com o Atma, forma essa tríade que é chamada a tríade divina, né, e que guarda todas as experiências vividas por nós. E o Budi, como sendo aquele que guarda todo o akasha, os registros akáshicos estão todos ali, que nada mais são do que um inconsciente coletivo de Jung, né? Os registros akáshicos e o que está no Budi, né? E o Atma é justamente essa essência trazendo todas essas coisas. Em Autocultura, à luz do ocultismo, o livro que eu falei nesse instante de Ikataimini, que eu aconselho, esse é um dos livros que transforma a vida da gente quando a gente lê. Eu já distribuí esse livro para um bocado de aluno. Quando o aluno diz que gosta de teosofia, diz, lê esse livro aqui, aí ele não precisa nem me devolver mais. Então, esse eu já estou até com o livro, eu já estou com até essa edição nova aqui, porque toda hora eu dou a minha velha e pego a nova. Aí, como já mudou de capa, já mudou várias vezes de edição, eu sempre vou pegando a mais nova, porque as antigas eu vou deixando com professores, colegas ou com alunos, entendeu? Então, aqui já é uma outra representação, tá vendo? Mas até cheio de capricho, com movimento e tudo, e que o Katainen diz assim, o veículo de consciência em nossa constituição interna, órgão do pensamento abstrato, é o corpo causal. É verdade que usamos o cérebro para o nosso pensamento abstrato, mas o cérebro é um mero instrumento que reproduz palidamente em nossa consciência física as vibrações inicialmente produzidas no corpo causal. Para vocês entenderem bem essa questão de forma e não forma, rupa e arupa, se eu estou falando agora com vocês, eu estou usando palavras, certo? Isso é forma, isso é manifestação, isso é um elemento imagético que eu estou criando, porque no momento que eu falo alguma coisa, essa palavra tem uma correspondência, algo que foi convencionalmente trabalhado já, né, codificado e está sendo decodificado por vocês. Se eu ouço um som, um barulho de um celular, um tocando, ou um barulho de um cachorro latindo, como está às vezes de vez em quando aqui, a gente se identifica que é um cachorro, né? É uma forma. A audição é uma forma, o cheiro é uma forma. Tudo isso são formas. Aí você diz, não, mas isso não vem lá da percepção? Vem, mas cada percepção tem uma aura atuando na emoção da gente. Por isso que quando a gente sente um cheiro que lembra alguma coisa lá no passado, a gente diz, meu Deus, esse cheiro me fez lembrar alguma coisa. Quantas vezes o cheiro não faz a gente lembrar alguma coisa? O cheiro tem uma aura, o cheiro...
E ele, quando a gente sente, quando ele entra para essa aura da gente, de certa forma, entra da mesma forma que entrou em algum momento lá atrás e fez guardar na memória algumas experiências. Isso é forma. Aí você pensa assim, meu Deus, se eu for falar com uma pessoa, veja se isso não bate com vocês, essa ideia. Se eu for falar com um ser que é capaz de se comunicar telepaticamente, será que não vai faltar alguma informação, não? Porque eu não vou falar palavra por palavra. Será que ele não vai ver? Ele vai ver uma imagem e vai dizer assim, pô, será que aquilo ali vai representar? Mas quem disse que ele precisa de imagem? Porque a comunicação transcendente é uma comunicação que simplesmente chega dentro daquilo que a gente desconhece, porque está no nível Budi, é no nível tão desconhecido por nós, porque tudo nosso é racionalizado, que até quando chega no mental superior, já está passando por transformações. Apesar de não ser completamente sem forma, ele é dito sem forma, porque a gente não tem palavra, não tem som, não tem cheiro, não tem barulho, não tem nada que precise para poder atuar dentro do mental superior. A pessoa, quando está no mental superior, ela está num estágio de êxtase. A pessoa na meditação ela consegue chegar ao mental superior. Dificilmente chega no Budi. Budi não é iluminação, o nome Budi não é à toa, né? Na verdade, a ideia de ter um corpo que é capaz de entender sem precisar de forma, de imagem, de algo que seja manifesto, que seja significativo, parece para a gente até inferior, não é? Porque parece que é irracional. E veja como Jung foi perspicaz e conseguiu captar isso das doutrinas orientais, porque ele dizia que o irracional nem sempre é inferior, porque o intuitivo é acima do racional, é mais do que racional. Então, buscar imagens, como a gente vai falar muito disso agora, imagens que estão num nível que não seja do racional, é buscar imagens que vão curar a pessoa instantaneamente. Visualizações criativas acontecem, isso acontece. Por que acontece? Nós estamos trabalhando na beira do Budi, nós estamos trabalhando no mental superior quando a gente faz isso. A imaginação ativa trabalha com isso, a técnica de Jung trabalha com isso, buscando a gente utilizar não imagens que são do astral, nem imagens que são do mental inferior, mas imagens que estão no mental superior. Porque quando a gente tem imagens que remetem a gente aos arquétipos, porque se os arquétipos estão no Budi, e eles têm ligação direta com o nosso inconsciente pessoal, porque quando a gente tem um sonho, né? Nós estamos falando, quando a gente fala de sonho, a gente está falando de imaginação passiva. A imaginação passiva é assim, ó, eu não tenho instrumento, eu não tenho como fazer alguma coisa para me melhorar, mas eu tenho um ser que está dentro de mim, que é o meu self, que é o meu Atma, que zela por mim e que vai fazer, pelo menos, através de um sonho, você aprender alguma coisa, você descobrir que tem alguma coisa para melhorar na sua vida. Aí vem através do sonho, Atma, Budi, Manas. O Manas vai... Ainda até no Manas vai haver algum tipo de compreensão, que é aquela compreensão arrupa, mas quando chega no rupa aí que estraga as coisas, porque você vai precisar de um psicólogo talvez para poder interpretar, porque as imagens que se transformam do arrupa para o rupa são imagens incompreensíveis. O próprio Jung dizia assim, a minha técnica mais preferida, entre outras palavras, na verdade, a técnica fundamental de Jung não era dos sonhos. Muita gente se engana pensando os sonhos era porque a pessoa às vezes não tinha, não estava querendo trabalhar com imaginação ativa, etc. Porque o sonho é uma imaginação passiva. Ela vem para a gente tem que interpretar. Mas é importante que a gente entenda o seguinte, quando a gente sonha, todo mundo sonha, mas quando a gente lembra do sonho, é porque a gente, pelo menos, está melhorzinho do que simplesmente aquele que não lembra do sonho. Já é um passo fantástico, você lembrar dos sonhos. O próprio sonho, gente, já é terapêutico. Se você não lembrar de sonho nenhum, se você não lembrar de nada que sonhou, não lembrar, achar até que não sonhou aquela noite, mesmo assim o sonho está atuando. Se você lembrar, o que é que acontece? Dentro de uma perspectiva até científica, medicinal, etc. Se você pensar,
Eu tenho várias frequências. Hoje em dia eu estou mais familiarizado com isso, até porque eu estou trabalhando na faculdade com neuroarquitetura, que trabalha. A gente tem até eletrocefalograma portátil trabalhando com as experiências lá. Então existem várias frequências e frequências em que a gente não está habituado. Por exemplo, as pessoas quando vão dormir, às vezes pulam do estado beta, que é o acordado, para o delta ou para o teta, de imediato, sem passar muito pelo alfa. Por quê? Porque não estão habituados com o alfa. E aí na volta também vai acontecer a mesma coisa. Você vai passar pelo delta do sonho sem sono, o sono sem sono, depois passa pelo teta, aliás, o teta é o sono sem sonho, passa pelo delta e pula direto para o beta acorda. Aí a pessoa não vai lembrar de nada, né, que sonhou. Mas aquele sonho serviu no nível mais de uma instância elevada. Para o Budi serviu. Talvez não sirva muito para as questões que você está trabalhando ali, mas aos pouquinhos vai sendo trabalhado, né? Porque uma das coisas que a psicologia junguiana faz muito, inclusive mesmo trabalhando com imaginação ativa, é que não é uma coisa rápida, certo? Por exemplo, se vocês têm uma imagem que é bem do mental inferior, não do mental superior, mas uma imagem que fica registrada de alguma coisa que lhe faz mal, só de lembrar, não é rápido que você vai desfazer aquilo, porque se aquilo foi algo que marcou, criou um trauma, criou algo assim, aquela imagem demora, então você precisa de uma contra-imagem trabalhada do Budi para ela desfazer, para ela dissipar. É uma alquimia, né? Para fazer dissipar. É como se fosse um fogo que vem de lá da intuição, queimando aquela coisa que possa dissipar e fazer. E é uma coisa que precisa, trabalhando com imaginação ativa, né? Trabalhando com imaginação passiva, segundo Jung, todos os psicólogos pós-junguianos, eles defendem a tese de que nós sonhamos 24 horas por dia. Só que acordados, nós não temos uma consciência plena do que estamos sonhando, porque estar sonhando é estar vivenciando algumas experiências no corpo mental superior e corpo búdico. E isso a gente vivencia o tempo inteiro. Nesse momento, agora, vocês estão prestando atenção, estão usando muito o corpo mental mesmo, propriamente, não é, talvez nem o búdico, talvez tenham lampejos do corpo búdico, porque o corpo búdico é o corpo desses insights de coisas que vão fazendo vocês relembrarem, remontarem, porque é ele que conecta com o inconsciente coletivo. Toda a memória de vocês está no búdico, então quando vocês remetem a alguma coisa e tem lampejos assim, é o corpo búdico que está, é o corpo mental superior causal que está atuando, né? E quando a gente está elaborando obras artísticas, por que muita gente quando faz uma obra artística perde a noção de tempo, né? Ela se desliga completamente, ela está mais no mental superior do que no mental inferior, que é responsável pelas inspirações artísticas, né? Então, é importante a gente entender essas características. E ele ainda diz mais algumas coisitas mais. Ele diz assim, ó, a segunda função do corpo causal é agir como repositório dos frutos da evolução humana à medida que esses frutos são acumulados no desenrolar das sucessivas vidas do ego. Isso aí é interessante porque lembra a gente até Rupert Sheldrake, que é um autor das chamadas ressonâncias mórficas, né, e também chamados campos morfogenéticos, né? Ele falava que todos os campos, todos, desde os físicos até esses sutis, que ele também incluía, que é teosofista ele tem uma memória. Eles têm uma memória, porque eles estão ali guardando ao longo de anos de existência, de milênios, uma memória. Então, existe a memória do ser vivo, ser humano. Todos nós, por sermos da espécie humana, Homo sapiens, temos uma memória coletiva. A Marie-Louise von Franz, que era o braço direito de Jung, ela escreveu muita coisa que Jung falou, mas que não escreveu. Tem outra também, Barbara Hanna, que eu também trouxe aqui obras dela. Ela também fala, inclusive, ela escreveu os Encontros com a Alma. Esse livro, Encontros com a Alma, é um apanhado de exemplos de imaginação ativa.
quando Marie-Louise Bonpland fez o prefácio desse livro, ela disse assim, não tem nenhum outro livro que fale tão bem sobre a imaginação ativa do que esse, porque Barbara Hanna, ela simplesmente convivia com Jung, era, ao mesmo tempo aprendia com ele, era paciente dele de alguma forma, e elas duas aprendiam muitas coisas que elas passavam adiante. E Jung dizia que ele não escrevia muita coisa sobre imaginação ativa por uma razão muito simples. Ele dizia que imaginação ativa era mais fácil aprender fazendo. E ele fez isso com o Livro Vermelho. O Livro Vermelho dele, que foi escrito lá na época de 1913 a 1934, ele, na época em que ele estava, no período de guerra, no período de que ele estava se desfazendo da parceria com Freud, tentando provar as teorias dele em contrapartida das de Freud, sem até ter muita certeza, fez a experiência com ele mesmo, e o livro só foi publicado em 2009, e pra gente, tanto que vocês têm até um livro aqui, ó, é de uma autora chamada Doris Fabiano, Imaginação Ativa após Livro Vermelho. Veja a importância que o Livro Vermelho teve, de conhecer o Livro Vermelho para o entendimento da imaginação ativa. Vou passar aqui também para vocês. Então, é essa ideia de você saber como que a Jung construiu a psicologia dele a partir da experiência que ele fez com ele mesmo, utilizando a arte, porque se eu disse a vocês que o corpo búdico e consequentemente o mental superior é onde reside a inspiração artística, é o contato com o búdico que faz a gente dissolver uma série de coisas, porque quando a gente morre, a gente tem a morte do corpo astral, do corpo mental, se alguém conseguir chegar ao corpo mental superior e passar um tempinho naquele céu que eu falei, é como se você estivesse voltando para casa. É nosso eu verdadeiro. Sabe aquela pessoa que está mergulhada na água, assim, tentando prender a respiração e de vez aí sai e bota a cabeça para fora e respira? É mais ou menos isso que acontece quando a gente volta para o búdico, que é o corpo verdadeiro, a essência da pessoa. E o mental superior nos dá esse vislumbre, né? E usar a arte, por isso que as pessoas ficam tão ofendidas quando alguém critica a arte, porque ela está falando dela. A gente, quando trabalha com arquitetura, muitos alunos, a arquitetura a gente trabalha com um pouquinho de técnica e um pouquinho de arte juntas, né? Então, se a gente faz alguma observação, a gente vê os professores todos, às vezes, falarem de uma maneira muito rígida com os alunos, e às vezes, quando fazem isso, o aluno sente como se ele estivesse sendo diretamente criticado, porque realmente ela se vê naquela obra, né? É a pessoa, a essência da pessoa que está ali presente. Então, se voltar para isso, é se voltar para si mesmo. Jung, quando trabalhou no Livro Vermelho, ele fez uma experiência de trabalhar com arte, com obras, pinturas, mandalas que representavam ele mesmo. Muitas vezes ele fazia esculturas que, quando tinha uma parte distorcida na escultura, ele percebia que havia uma contraparte do corpo dele que estava com problema de saúde, associava aquilo, porque ele representava inconscientemente os problemas que ele precisava resolver ali. E toda vez que ele criava um personagem mental com a imaginação ativa, ele estava criando um personagem que era uma parte da psique dele ali sendo trabalhada, certo? Ele, por exemplo, fez um diálogo entre Salomé e Elias. Salomé é a dançarina que pediu a cabeça de João Batista, Elias é aquele profeta lá do Antigo Testamento. Nunca se encontrariam, não poderiam se encontrar. Mas foi graças a Salomé, ao diálogo de Salomé com Elias, que surgiu a ideia da polaridade enantiodrômica, como ele chama, né? Enantiodromia existente entre pensamento e sentimento. Porque um é o pensamento e outro é o sentimento. Salomé era o sentimento e Elias era o pensamento. Foi dali que surgiu a ideia de criar essa dicotomia entre pensamento e sentimento. E você parem para pensar. Existe porque na enantiodromia é um termo lá de Heráclito, daquele filósofo lá atrás, que ele dizia que quando a gente tende muito para um lado, sente a necessidade de voltar para o outro, assim como uma consequência imediata, né? E pense aí, uma pessoa que é pensamento, tem como ter sentimento? Naquele momento, pelo menos, que está usando muito
Isso é bem evidente, né? Isso com relacionamento afetivo é muito forte. Quando a pessoa está muito apaixonada, né? Pode estar na cara que aquela pessoa não serve para ela. Todo mundo vai dizer, ela vai dizer assim, não, mas ele é isso, aquilo é maravilhoso, ele é uma pessoa fantástica, não sei o quê. Não, isso é a emoção da pessoa falando, né? Ela deixa de ser racional. Precisa ter alguém que seja racional, que diga assim, pelo amor de Deus, você não está vendo que essa pessoa não é boa para você, tal, não é? Mas acontece, né? Então, só aí você já tem um exemplo muito forte. Tem outro exemplo que é a outra dicotomia que tem formando a cruz, né? Que é a intuição e a sensação. Essa aí alguém pode dizer assim, mas espera aí, será que não dá para juntar, ter as duas acontecendo ao mesmo tempo? Quando você puxa muito pela intuição, a sensação vai embora. Mais ou menos o seguinte, eu sou, por exemplo, leão com ascendente em Áries, então fogo com fogo, intuição, né? Fogo, é muito fogo, muito fogo. Minha esposa é taurina, elemento terra, sensação. Ou a pessoa está com o pé no chão e quer fazer tudo dentro do que pode, do que não pode, ou então está com a cabeça nas nuvens querendo fazer o que der na telha, entendeu? Então essa é também a outra dicotomia que está existindo aí, formando a cruz, a famosa cruz das funções junguianas, e que estão diretamente relacionadas aos corpos sutis. São as funções que estão atuando aí dos corpos sutis. E a intuição é, segundo Jung, aquela que realmente faz a gente se conectar mais com o inconsciente, com a arte. E por isso que Jung trouxe a ideia de usar a arte como uma forma, né, arte-terapia, uma forma de... E Nise da Silveira, que abraçou com unhas e dentes aqui no Brasil essa ideia, foi graças a ela que, por exemplo, em todos os hospitais psiquiátricos tem arte-terapia. Existe hoje em dia mais algum hospital psiquiátrico que não tenha pessoas trabalhando com arte? Isso aí é algo que vem de Jung e que veio com a força de Nise da Silveira trazendo para a gente essa forma de trabalhar, né, de encontrar uma comunicação com uma pessoa que muitas vezes não tem muita consciência do que está acontecendo com ela. Esse livro que eu trouxe aqui, que é o Corpo Causal, talvez tenha... É nele que tem maiores informações sobre o corpo causal e mostra pra gente tem muitas informações interessantes que não daria nem pra gente falar aqui, porque o tempo não permitiria, mas ele fala muito dessa questão do que é o Rupa e o Arupa aí. E entender esse Rupa e o Arupa é muito interessante para que a gente possa saber também como entender isso na nossa... entender como, por exemplo, esse Arupa está relacionado à imaginação ativa. Como que isso está associado? Porque, gente, o que é imaginação ativa? Imaginação ativa, gente, é sonhar acordado. É você pegar assim, ó. Claro que sonhar acordado, se você já começar a deixar a mente aberta para pensar alguma coisa, nós temos um calo, né? Todo mundo tem calo. O que é o complexo? Todo mundo tem complexo. Complexo é alguma coisa que atormenta você. Se você tiver, eu que gosto de desenhar, tiver um barulho como esse aí atrapalhando, você vai ter aquela coisa ali te incomodando, né? E aí você, na hora de deixar a mente livre, vai desenhar alguma coisa que está associada àquilo, que é uma coisa que é o seu tema para resolver, alguma coisa que você precisa resolver. Você está conversando no telefone, rabiscando, depois olha esse desenho que você rabiscou aleatoriamente. Tem muito a dizer. Isso está falando de você, de alguma forma. É uma imaginação transformada em papel que você registrou alguma coisa de importante ali. A técnica de Jung, ele usava assim, quando uma pessoa não tinha facilidade para sonhar, era uma sopa no mel, porque ele dizia assim, não, agora vamos trabalhar com a imaginação ativa e você vai fazer obras de arte, pintar, etc, etc. Mas quando a pessoa sonhava, ele sabe o que ele fazia? Ele dizia assim, você sonhou com isso, agora vamos continuar esse sonho, com a sua imaginação. E existe uma técnica chamada sandplay, já ouviram falar? Sandplay, caixa de areia. É uma técnica que você pega uma caixa de areia e pega um monte de bonequinho lá que tem na estante, e a pessoa vai pegando
fazendo os bonequinhos, vai contando uma história com aquela caixa de areia. E aí você pode dizer assim, falar para o paciente, bom, pegue o seu sonho e agora conte uma história com ele aqui e tal. E é incrível porque você está pegando o mote do sonho, que já foi um primeiro passo, um pontapé inicial, e aí você está seguindo adiante. Se uma pessoa tiver, por exemplo, um sonho lúcido, já ouviu falar de sonho lúcido? Sonho lúcido é quando você sonha e sabe que está sonhando e diz assim, já que eu sei que eu estou sonhando, agora eu vou assistir uma peça teatral que eu sempre quis ver lá em Nova York, na Broadway, sei lá. Imagine você ter a escolha de fazer o que você quiser, porque você está num sonho, entendeu? Claro, aí você vai dizer assim, poxa, isso, ele tinha a chance de fazer qualquer coisa na vida e foi lá assistir uma peça da Broadway. Ótimo, maravilhoso, não tem nada contra. Mas ele também poderia ir num templo budista lá no Himalaia e participar das experiências lá e tal. Aí não é que um seja melhor do que o outro, mas vai mostrar qual é a direção que você toma na sua vida, o que é que você tem a dizer da sua vida, o que você quer para a sua vida. E isso é a imaginação ativa, é você ter a ação, você ter o domínio sobre o que você precisa e de alguma forma usar isso para poder se autoconhecer, criar um portal de conexão do seu consciente com o seu inconsciente, que Jung chamava função transcendente, né? A possibilidade de unir as duas coisas. Então foi um pouco de resumo aí, mas aí eu trouxe isso aqui mais uma. Toda vez que tiver esse desenho aqui embaixo, é uma imagem feita por inteligência artificial. Esse é o Gemini, né? Que é o inteligência artificial do Google, né? Agora, a inteligência artificial não é tão inteligente assim não, viu, gente? Olha aqui, ó, pediu para botar, eu já disse assim, corpo físico, ele já pulou do etérico. Agora, não tratem mal sua inteligência artificial, não. Quando eles fizerem errado alguma coisa, não reclamem não, porque um dia eles podem tomar conta do mundo aí, você vai estar roubando. Então, assim, ó, corpo, eu disse que era corpo físico, corpo duplo etérico, ele já pulou do duplo etérico, pulou para corpo astral. Desprezou o duplo etérico, aí botou corpo mental, corpo causal, aí botou corpo bausal. Acho que ele misturou búdico com causal, aí botou bausal. É um pouco assim, onírico, né? Uma coisa como se você estivesse sonhando mesmo, né? Inteligência artificial, eu já reparei que é um pouco assim, como se fosse a pessoa sonhando, não está nem muito ligando. Já deve ter acontecido com vocês. Eu peço às vezes para eles fazerem um mapa astral, eles botam um mapa astral com 15 signos ou com 10 signos. Aí não são 10 signos, são 12. Bote, por favor, os 12 signos. Aí ele bota, aí repete Gêmeos 2 vezes, Câncer 3, não sei o que. Não, por favor, existe Áries, Touro, Gêmeos, aí eu vou dizendo, aí não adianta, aí alguma coisa assim, porque parece que está dormindo, né? Mas aí tem o corpo bausal, aí vem corpo átmico e depois tem um corpo aqui que ele chamou de dinocrístico. Dinocrístico, sei lá. Aí como a gente tem que fazer a nossa parte, aí, cadê? Aí eu risquei essa parte aí e mudei. Aí eu fiz o corpo etérico, tá vendo? Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal, corpo búdico e corpo átmico. Só que aí eu ainda fiz mais uma correção, porque se lembra que eu falei que o corpo átmico ele não é propriamente um corpo assim, os teosofistas preferiram até chamar de princípios, assim como também não quis mais chamar de planos, plano físico, plano astral, prefere chamar de mundo, porque o plano astral, ele já não é plano. Aliás, o plano físico já não é plano, porque é 3 dimensões, né? Então imagine, você chamar de plano uma coisa que tem 3 dimensões. Então é um pouco de coerência nessa busca aí, né? Mas tudo bem, se a pessoa chamar plano, ninguém vai morrer por isso. Só que aí a gente já fez uma alteração no Photoshop para não considerar mais ali um corpo, mas sim um princípio, porque o Atma é esse centro, né, espiritual da gente e tal. Esse é um livro que eu descobri há pouco tempo, mas ele foi escrito em 1971 por Verena Kest, que é também uma autora junguiana, que eu gosto muito. O último trabalho que eu fiz aqui foi Tornar-se Um Consigo Mesmo, que foi dessa autora também. Inclusive teve uma pessoa que assistiu aqui, que vocês talvez não tenham acompanhado isso, mas ela gostou tanto da afirmação do trabalho aqui, que ela montou um grupo de estudos que estudou o livro Tornar-se Um Consigo Mesmo. Ela me mandou depois o grupo, cabe todo mundo com um livro desse aqui, estudaram sobre esse livro. Eu até pensei de encontrar ela e dizer, sabe, vocês já terminaram de ler o outro, agora leia
não, esse aqui, eu sugeri, mas não veio, né? Uma pena. Eu também vou passar para dar uma olhada. Essa Verena Cast, ela fala de imaginação, só que aqui ela fala, ela vai falando de imaginação, até que no final ela fala de imaginação ativa, mostrando que a imaginação, mesmo que não seja imaginação ativa, por si só já é terapêutica de uma maneira incrível, porque tem um livro de James Hillman que é assim, que é outro psicólogo junguiano, né, que criou até uma psicologia baseada em Jung, que é a psicologia arquetípica. Dizem que ele é mais junguiano que o próprio Jung, porque ele foi atrás da essência que é o arquétipo. E Jung trabalhou muito mais a questão analítica, porque ele dividia nas subpersonalidades, né? E o foco de Hillman era mais dessa parte do arquetípico em si. Mas é interessante entender quando Hillman fala a respeito da imaginação ativa, quando ele fala como ela é importante para o processo também de construção, tanto que ele tem um livro, Ficções que Curam. Esse livro, Ficção que Cura, ele fala de histórias que a gente pode contar, e quando a gente contar essa história, até numa terapia, quando a pessoa fala para o terapeuta, ela está de certa forma ali criando a imaginação. Pode até em alguns momentos não ser imaginação ativa, a imaginação livre, dirigida de alguma maneira, porque a imaginação totalmente livre, que seria a chamada associação livre, é bem mais freudiana, como que se você estivesse assim tentando acessar o inconsciente a partir do consciente. Porque a grande diferença de Jung, gente, não é nem o foco que de Jung para Freud, não é nem tanto a questão de Freud ter mais uma orientação dessa questão da sexualidade, Jung nem tanto, mas era o fato de que para Freud o inconsciente é fruto do consciente. Tudo que você reprime vai jogando para o inconsciente vai sendo criado a partir do consciente. Para Jung é o contrário. O consciente é fruto do inconsciente. Você vivencia, o que você vivencia a gente não percebe, mas está sendo influenciado pelo inconsciente. E olhe como isso tem muito mais, faz muito mais sentido com a filosofia esotérica, espiritualista, teosófica, transcendental, etc., porque a gente sabe que existe toda uma base transcendente que ele chamava até de numênica. O que era numênico? É o que está acima do fenômeno, é o que está não manifesto ainda no psicológico, e quando ele manifesta é a partir de algo que você precisa conhecer e que não conhece de você mesmo, né? Todo mundo tem uma parte que não conhece de hipótese alguma e que tem que buscar certas pistas que vão mostrar a gente. E usar a imaginação é deixar livre para que você, mesmo que você não conheça plenamente o que você não conhece de você mesmo no seu inconsciente, sua imaginação já vai fazer um trabalho fantástico. Porque se você usar a sua imaginação, você vai estar descarregando. Por exemplo, que Verena Castro fala nesse livro aí. Quantas vezes você passa por um baque terrível e tem um pesadelo? Aí você diz, por que existe pesadelo? Poxa, gente, que absurdo. Porque há uma pergunta sempre entre os livros de junguianos que falam de sonho. Se você sonha e o sonho está lhe avisando alguma coisa, lhe ajudando para você evoluir, crescer, quem é que está fazendo isso para você? É uma entidade, é um ser, é uma hierarquia espiritual? Não, é você mesmo. Aí você se pergunta, se é você que é responsável pelos seus próprios sonhos, por que você vai botar um pesadelo para você ficar atormentado durante a noite? Aí Verena Cast disse assim, em geral, porque aí alguém deve pensar assim, porque ele está se auto-sabotando. Pode até ser, mas aí vem a questão. Ela disse que na maioria dos casos, veja bem, na maior parte dos sonhos que são impactantes, que são como se fossem mesmo pesadelos, no próprio sonho você resolve. Porque você está enfrentando os seus medos. Jung chama essa técnica de abreação. Você tem um medo, a primeira vez que você tem aquele medo, pode ser forte, você ficar tremendo nas bases, suar, etc. Mas você percebeu, não morri, né? Deu certo, funcionou. Como, por exemplo, o meu filho falava, ele tinha medo de falar quando tinha que apresentar alguma coisa no trabalho, ele disse assim, meu Deus, eu tremia de medo. Só que assim, se ele ficasse inventando desculpa, dissesse para os amigos apresentarem, ficava doente naquele dia, não ia, eles inventavam uma desculpa e tal, ele nunca ia enfrentar e aí ia continuar com esse medo pro resto da vida. Quando a pessoa enfrenta uma vez, enfrenta outra, chama
ab-reação. Ele vai enfrentando, cada vez vai diminuindo esse medo. E é preciso que haja esse tipo de enfrentamento, esse tipo de atitude, né? Essa atitude vem de cima para baixo, é uma coisa meio da imaginação ativa, essa busca de você não confrontar de maneira ativa, porque se deixar livre, solto, você simplesmente vai ter um bom diagnóstico de como é o seu eu, sua psique, mas não tem o processo terapêutico ativo de você agir e fazer alguma coisa. Então, você demora muito mais se você deixa só os sonhos trabalharem. Jung dizia que às vezes ele precisava de 40 sonhos. Você tem, por exemplo, um livro que é Psicologia e Alquimia. É uma sessão de sonhos que ele fez com o físico Wolfgang Pauli, que foi com quem ele desenvolveu a teoria da sincronicidade, e ninguém sabia que ele era o autor daquele sonho, porque ele não dizia, até que muitos anos depois se soube isso, o próprio Wolfgang Pauli falou. E aí, se você acha que são muitos sonhos esse livro de Psicologia e Alquimia, você tem um outro que é dessa grossura assim, que é Seminário sobre os Sonhos. São todos os sonhos, que aqueles ali não eram todos ainda, era só uma parte que ele separou para botar no livro de Psicologia e Alquimia. Inclusive foi até o primeiro livro de Jung que eu li. Todo mundo diz que é um dos livros mais difíceis e tal, mas comecei por ele. Até depois foi mais fácil, porque os outros não eram mais tranquilos. Mas é bom a gente entender isso, porque muitas vezes um sonho só não dá para resolver a questão. E é como Jung dizia, um sonho é como se fosse o capítulo de um livro. E saber o seu eu mesmo é ler o livro todo, né? Aí nós temos essa passagem. Vamos só, eu tenho ainda muitos slides, mas eu não acho que o tempo, não sei como é que está aí com o nosso tempo. Sempre tocarem em questões de já passamos 8h22, desenvolvimento, você completaria uma hora de palestra 8h10. Entre os complexos. Aí nós temos essa passagem aqui. O fato de nossa imagem interna sempre, nossas imagens internas sempre tocarem em questões de inibição e desenvolvimento se evidencia quando fazemos uma conexão teórica entre os complexos, como Carl Gustav Jung os entendia, e nossa imaginação ativa. Jung diz que os complexos desenvolvem uma atividade imaginativa peculiar. Durante o sono, a imaginação aparece como sonho, mas mesmo quando estamos acordados, continuamos a sonhar sob o limiar da consciência por causa dos complexos reprimidos ou inconscientes. Por aí a gente já vê como realmente a gente tem, no livro de Jung chamado A Natureza da Psique, ele fala, isso eu gosto de repetir muito porque a gente não entronizou isso ainda. Quando a gente entronizar isso, a gente vai perceber como nós temos uma natureza perfeita para resolver os nossos problemas sem a gente precisar nem de muita coisa. Ele diz assim, que da mesma forma que quando a gente corta a pele em algum ponto e o corpo tem todo um processo de regeneração, nossa psique, a natureza da psique, tem um caminho de autorregulação, que até chamam muitos de... Tem uma dupla aí de chilenos que chama autopoiesis, né? Que é Francisco Varela e Humberto Maturana. Essa autopoiesis que faz a gente se autorrecuperar é algo fantástico, que só quando a gente perde o equilíbrio que precisa de alguém para ajudar, porque caso não, a gente tem tudo dentro de nós para resolver os problemas, né? Tudo tem lá dentro a possibilidade. Ou seja, as técnicas o fundamento para as técnicas psicoterapêuticas que usamos ainda hoje é encontrar, entender e moldar as imagens que se escondem por trás das emoções e que permitem entendê-las, ou seja, as técnicas da imaginação e de sua figuração, na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu readquiria a paz interior. Se tivesse permanecido no plano da emoção, eu possivelmente teria sido dilacerado pelos conteúdos do inconsciente. Veja como é importantíssimo alcançar essas imagens. Imagens que são, né, por exemplo, ele usava muito mandalas, né, para a pessoa visualizar o eu.
Existe a técnica de você pintar é um caminho de mandalas, imaginação também, a técnica ativa, é de você também, criar uma... bem, E tanto, mas principalmente se você, mandala e desenhar essa como mandala, ele quando sugeria, ele fazia você isso, existe imagina um a mandala e livro, depois algumas começa a imagens, pintar tem- essa tem mandala. dois Você, livros da Silveira existe a que técnica de você usam pintar técnicas mandalas, que também é uma mas tem técnica um livro excelente que saiu também há pouco de tempo, arte que foi terapia. compilado pela Mas você própria imaginar a Veracast, mandala e das duas desenhar autoras, essa mandala, que é de quando obras ele fazia isso, de existe um alunos de livro, Jung, Mundo e das no livro Imagens, que saiu há pouco tem tempo, dois livros de Nise da diz Silveira que que não tem era todas usando as técnicas obras, que tem Jung algumas trabalhava, obras mas que tem não um de foram Jung que lançadas saiu há ainda, pouco tempo, provavelmente que vai foi ter compilado outros pela volumes própria para Verena lançar, Cast e mais duas mostrando autoras, como que é de obras de alunos de Jung, e no livro que saiu há pouco tempo diz que não tem todas as obras, tem algumas obras que não foram lançadas ainda, que provavelmente vai ter outros volumes para lançar, mostrando como cada paciente dele, utilizando pinturas de mandalas feitas por eles mesmos, eles faziam essas pinturas ou de mandalas ou de outras imagens que vinham à mente e eles desenhavam. Depois eles próprios faziam a interpretação. E quando precisava, Jung ajudava a interpretar e trazia muitos conteúdos para aprender, para conhecer mais sobre o eu. Então isso é uma forma fantástica. Para Jung traduzir emoções, afetos fortes, sentimentos e humores em imaginação, torná-los acessíveis nela, permitiu que ele entendesse de forma fundamental os processos curativos por meio de imaginação. Ela possibilita regular as emoções de tal modo que estas deixem de se expressar somaticamente e passem a fazê-lo mediante imagens que podem ser contempladas, processadas, imaginativamente, moldadas, refletidas e entendidas, ou até liquidadas, né? Porque, por exemplo, ele falava de certos personagens que ele colocava, por exemplo, no livro vermelho, ele pegou como é o nome do personagem que eu esqueci agora, Fritz, não. Tem um personagem que ele primeiro criou, elevou às alturas, mostrou como sendo um rei, uma figura fantástica, depois matou. Para mostrar assim que é um personagem que ele precisava primeiro chegar ao auge e depois matar, porque era um personagem que precisava ser transformado, modificado e resolvido dentro dele. Quando as pessoas estão com problemas de saúde, crianças mesmo, vocês já viram assim como é útil quando chega uma pessoa fantasiada de super-herói, vem um cara pintado de super-homem, vem outro de Batman, outro de Homem-Aranha, eles ficam felizes porque ali eles estão se identificando com o herói dentro deles. Então eles estão criando um personagem. Da mesma forma, quando a gente descobre naquela fase da Nigredo, que é uma fase de autoentendimento sobre a parte da sombra que é ruim da gente, que diz, poxa, eu tenho isso, eu nem tinha percebido. Quando chega a esse ponto, existe uma técnica de você imaginar que aquilo ali é um ser dentro de você, é como se fosse um personagem. Sabe a madrasta malvada de Cinderela, de Branca de Neve, etc.? É um personagem. Quando você interpreta uns contos de fadas, você diz assim, isso aí, será que não seria a mãe que você briga com ela e ela faz umas coisas para você e você acha que é ruim e tal? Não, aquilo ali é você. É você entendendo sua mãe, é a ânima dentro de você, como você enxerga a sua mãe. Não culpe a mãe, não, a culpa é sua. Mas como seguindo Bart Simpson, muita gente diz assim, a culpa é minha, eu boto em que eu quiser. Mas não façam isso não. Pensem assim, que a culpa é da pessoa, numa história de conto de fadas, você tem que entender que todos os personagens são você. Isso não é egocentrismo não, viu? Pelo contrário, é você tentar trabalhar aqueles elementos em você. Perceber que a madrasta malvada é uma coisa ruim que você tem e que ameniza um pouquinho, diminui um pouquinho de saber que não é você, não. É a madrasta malvada, que ela pode depois, sabe, ser esquecida e a Branca de Neve casar com o príncipe e acabar com a história toda e serem felizes para sempre. E a madrasta malvada não ficar tão bem nessa história, mas está lá, está resolvida e depois vira até uma madrasta boazinha porque se transformou, né? Então é interessante a gente entender como essas imaginações ajudam. Eu sempre cito uma história de
que está na Netflix, que vocês podem até assistir, talvez de vocês tenham até já assistido, que é Anne with an A. Anne with an A, que é Anne com E, né? Na verdade é Anne, tem um nome original que eu esqueci como é agora, né? Que é uma história de uma menina que é órfã, né? E ela ficou muito tempo sem ser chamada, sem ser adotada, né? Até que um casal de irmãos já idosos trabalham numa fazenda e precisam de ajuda, precisam de um menino para poder ter força, ajudar, etc. Aí ele vai de cavalo para num lar adotivo para poder trazer um menino. Só que ela esquece de dizer, não esqueça que é um menino, para chamar um menino. Ela telefona naqueles telefones que você fala assim, então. Aí, não esqueça que é menina, é menino. Aí ele, não esqueça que é menina. Aí ele entendeu, não chame menino, não pegue um menino, não procure um menino. Aí ele foi lá e a primeira menina que estava lá levou e que foi a Anne, né? E o que é interessante é que ela tinha um pouco desse trauma de ela não ter sido chamada durante muito tempo, já estava adolescente e não estava sendo chamada. Ela tinha um complexo de rejeição, de inferioridade. Sabe como é que ela resolvia isso? Com fantasia. Ela se imaginava como uma rainha. Ela pensava na história assim dela num castelo, com rainhas, com príncipes, com não sei o quê. Isso é uma forma de compensar, né? Uma forma de tentar amenizar. Depois ela teve... Isso é muito interessante na série, porque ela continua com essas fantasias por um tempo, até o momento que o amor que os dois irmãos têm por ela é tão grande, é de emocionar quem assiste, que desaparecem essas fantasias. Para que ela quer mais aquelas fantasias? Aquelas fantasias só tinham a função naquele momento, né, de criar uma imaginação ativa para que ela pudesse se safar daquela questão, né, e depois resolver tudo. Esse outro livro de Marie-Louise von Franz, apesar dela ter dito que Barbara Hanna foi a autora de um livro, Jung dizia, olha que coisa interessante, eu até esqueci de dizer, Jung dizia para Barbara Hanna, faça cursos de imaginação ativa. Aí você pergunta assim, por que o próprio Jung não fazia esses cursos? Primeiro porque ele viu que o interesse dela era muito grande de completar uma coisa que ela sentia falta no conteúdo de Jung. Mas Jung dizia, não, ele achava que imaginação ativa era mais para fazer, era para praticar, para conhecer, para aprender fazendo. E Marie-Louise von Franz, ela tem esse livro que ela associa a alquimia com a imaginação ativa, mostrando como tem esses processos alquímicos acontecendo nesse caminho da imaginação ativa. Então Jung às vezes definia a tradição psicológica introvertida na alquimia como sendo a arte da imaginação ativa com substâncias. Geralmente pensamos na imaginação ativa como uma conversação com nossos complexos personificados, tentando em nossa imaginação e fantasia personificar alguns dos nossos complexos e então acertar as contas com eles. Por que não poderíamos levar material químico ao inconsciente e com ele produzir nossas fantasias? Provocar reações, provocar certas dissipações, usar todas aquelas operações que acontecem na alquimia, na psique também. Na linguagem da alquimia, os 7 metais são apenas substâncias físicas, não são apenas substâncias físicas, são espelhos do processo oculto pelo qual a alma é purificada e elevada. Cada metal representa um aspecto do ser que precisa ser transmutado como fogo interno e intenção sagrada. Nesse livro de imaginação ativa, pós-livro vermelho, ela fala que Barbara Hanna mesmo, ela associa, Barbara Hanna, aquela autora de Mãos de Luz, ela fala que para cada problema humano tem um chakra associado a ele, então eles abarcam todos. Então não é à toa que quando a gente tem um complexo ou alguma coisa que precisa imaginar, que precisa trabalhar nesses aspectos, está sempre associado a um corpo sutil e a um chakra.
que estão relacionados. E aí a alquimia está justamente nesse processo de fazer interagir esses corpos com essas imagens e essas imagens fazerem sanar. Existem experiências incríveis com médicos, daí a importância das cores, daí a importância da visualização criativa, das imaginações. Por exemplo, tem um livro que eu tenho de um médico que o livro se chama Cura através de Imagens. Ele mostrando como crianças, ou até adultos, jovens e adolescentes também, estavam com problemas bem sérios no organismo, e ele ensinava a visualizar o organismo perfeito, explicava dentro da medicina como seria o organismo estar melhor, a pessoa visualizava aquele órgão melhor e elas se curavam, e explicar como, dentro desse caminho, né, de trabalhar a imaginação, né? Para você ver como a nível físico existe uma alquimia que atinge o físico. O chumbo ligado a Saturno simboliza o peso da ignorância e da rigidez, e a matéria bruta da personalidade, onde tudo começa. O estanho, Júpiter, representa o orgulho espiritual, a vaidade do saber que não se encarna. O ferro, Marte, manifesta a força sem direção, a ação sem sabedoria. O ouro, por sua vez, não é apenas o fim, a promessa impressa no início, mas para alcançá-lo é preciso atravessar o cobre, Vênus, com suas paixões, o Mercúrio com sua oscilação mental e a prata com seus reflexos ilusórios e emocionais, né? Aí a gente tem os metais, os planetas e os chakras associados, né? Aí eu já fui colocando até a conexão aí deles, para poder a gente perceber como a gente pode utilizar essa alquimia e utilizar imagens mentais direcionadas em função de cada característica específica, tentando resolver os problemas que a gente tem, né? Aí eu trouxe aqui só uma síntese do Rupa, com formas, imagens mentais, pensamentos definidos, concretos, símbolos, narrativas, estruturas psicossociais, tudo aquilo que tem contorno perceptível e conteúdo representacional. A Rupa sem forma, experiência de conteúdo não figural, intuições diretas, estados de presença pura, insights não conceitual, a matriz ausente de imagens que dá origem às formas. Aí eu trouxe algumas ilustrações. Eu não sei, vocês têm não tem grupo, né, do WhatsApp, né? Porque eu pensei em disponibilizar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar esses slides no Facebook da Sociedade Teosófica. Se vocês tiverem Facebook, eu coloco eles no Facebook da Sociedade Teosófica, que aí vocês vão ter acesso a ver essas informações todas. Corpo mental, né? O campo onde ocorrem pensamentos discursivos, imagens mentais, conceitos, portanto, fortemente rúpico, né? Com as formas de pensamento aí aparecendo, e às vezes algumas até que prejudicam. Isso aqui foi feito com inteligência artificial. É um corpo, eu pedi para fazer o corpo causal, né, de uma pessoa, com formas intuitivas, com formas de intuição. Tem partes aí, esotericamente, o corpo causal, né, é o repositório das leis do espaço, a caixa, que se manifestam então, assim, como forma, mostrando que o causal ele exatamente, né, tem partes rúpicas e arrúpicas. Esotericamente, o corpo causal é o repositório das leis do espaço, a caixa, que se manifestam como forma dos outros corpos. A rupa aqui é o princípio que possibilita a encarnação de formas, né, coerentes com o propósito, né, servindo a um fim enquanto veículo para um ser encarnado na Terra. Essa roupa. E aí eu comecei a trabalhar com a inteligência, com a inteligência artificial para mostrar mais. É como se fosse uma negação. Da mesma forma que a gente essa roupa, que é esse princípio que dá forma, não é isso? O rupa é com forma e o arrupa é sem forma. É como o A é como se fosse uma negação, né? Da mesma forma que a gente tem também no português, às vezes, quando o A nega alguma coisa, né? Um saber ou presença sem o rupa é o corpo mental inferior e o arrupa é o mental superior. Formas de intuição. Aí a gente tem a meditação. Em meditação profunda pode surgir uma intuição, um insight, um saber ou presença sem imagem, que é a rupa. É o
E aí você tem algumas formas de intuição manifestas. É como se fosse um campo magnético que faz a malha de ferro mexer para ela. Aí ela se manifesta. Quando ela se manifesta é como se fosse o Rupa, né? É o mental inferior se manifestando. Mas existe lá algo antes que dá origem. É como se fosse um campo magnético que faz ali malha de ferro mexer para ela tomar uma forma. Então essa imagem aparece a partir dessa imaginação. Eu assisti uma live. Essa imagem ela saiu de uma roupa partiu do arrupa para chegar na roupa. Então ela partiu da sua. Por isso que a imaginação ativa. Essa imagem, você ela teve uma atitude consciente que fez essa imagem partiu do Arupa para chegar no Rupa. Então ela partiu lá da sua. Por isso que ela é imaginação ativa. Você teve uma atitude consciente que fez você provocar essa imagem. Não foi uma coisa assim, como num sonho. Porque num sonho é como se você desligasse todos os suas censuras ou suas defesas e deixa que venha no nível mais. Mas quando você tem uma predisposição, você tem uma vontade de que alguma imagem apareça, você está usando a imaginação ativa, você está provocando, você está sendo ator nessa história, está sendo atriz no sentido de isso. Eu não consigo não existe para mim. Eu achei interessante na hora que eu consigo pensar. alcançar. Esse arrupa que esse arrupa que aconteça, vamos dizer assim, essa imagem está em algum lugar. Compreensível que não seja isso bem totalmente entendido. Não existe para mim. Não dá para mesmo para entender plenamente. E na hora que eu é peço preciso que eu a gente entro entenda e assim, que me abro para se eu estou falando agora ela nesse se momento, manifesta. como eu disse no instante, É realmente compreensível que não seja isso bem totalmente entendido, porque não dá para mesmo para entender plenamente. Mas o que é preciso que a gente entenda é assim, ó. Se eu estou falando agora nesse momento, como eu disse no instante, eu estou usando alguns símbolos, algumas imagens, algumas coisas que a gente está acostumado a racionalizar, pensar, etc. Quando você considera que atrás disso, ou acima disso, ou transcendendo a isso, ou dentro disso, em algum lugar que não seja nessa manifestação, existe algo que está acima, que está fazendo tudo isso acontecer, e que a gente talvez não compreenda porque a gente está tão preso na tridimensionalidade. Isso é o Rupa, porque isso está fora totalmente de... Mas é difícil de compreender, porque se a gente é puro Rupa, puramente tentando pensar... Quando a gente sonha, o caminho poderia ser os símbolos, porque os símbolos são um limiar entre um e outro. Porque o símbolo está tentando representar algo. Porque quando a gente sonha, o sonho os símbolos dos sonhos, aqueles símbolos arquetípicos, são tentativas de fazer com que a imagem ajude a gente a entender uma coisa que é incompreensível para a gente com o cérebro tridimensional. Isso Confúcio disse muito bem, né? Uma imagem fala mais do que 1000 palavras. Uma imagem falando mais do que 1000 palavras, ela não chega a ser a Rupa. Pelo contrário, uma imagem é Rupa, né? Mas ela tem um pezinho no Rupa, porque ela está tentando sintetizar, é como se você tentasse compactar aquilo ali que é incompreensível em alguma coisa que não seja nem tão assim, porque pense que uma coisa é eu chegar e dizer para você assim, o sol está lindo. Outra coisa é você mostrar o sol. Você se conecta. Sim, campos mórficos tem a ver com isso aí. Você fazer leitura tem a ver com esse processo. Sim, você tem. vai lá em cima. Por exemplo, o Theta Healing, você que é uma terapia, e aí você né? tá com a pessoa na sua Você se frente, conecta, você pra ver. né? Você desce, faz uma meditação, como é que se diz? Com a mãe terra, você volta, né? Você vai lá em cima. Aí é uma forma de pensamento. Você volta, que nasceu e aí lá você está com a pessoa na sua frente, você pede para ver. Me mostre. Que você alcançou Sim. materializando, né? E eu digo... Aí é uma forma de pensamento mesmo, que nasceu de lá de uma intuição, uma vontade, uma essência, uma busca interna que você alcançou materializando, né? E eu digo,
ela pode, a força de uma forma de intuição que se manifesta numa forma pensamento, que também se manifesta numa forma emoção, ou forma astral, ou forma que é também uma forma pensamento manifestada no astral. Ela pode, e dependendo da força, ela pode atingir o corpo e fazer você se recuperar de um problema sério, né, fisiológico, biológico que você está vivendo. Aí eu trouxe várias... De mostrar uma pessoa usando a imaginação ativa, ela está contando uma história de Aí parti para a pergunta. Sim. Eu trouxe aqui só algumas imagens, por exemplo, mostrando a pessoa falando, usando a imaginação ativa. Isso foi uma coisa que eu pedi na inteligência artificial, de mostrar uma pessoa usando a imaginação ativa. Ela está contando uma história de dragões, de coisas assim, né, para a terapeuta. E aqui um exemplo de sandplay, né, caixa de areia, a pessoa, a criança fazendo uma história, contando uma história para a terapeuta aí, dentro do caminho da arte. E aqui uma busca de usar a imaginação ativa na meditação, né? E algumas ilustrações que mostram, por exemplo, esotericamente a imaginação ativa não é fantasia escapista, mas técnica sagrada para reprogramar causas profundas, um método de engenharia da alma que, quando conduzido com disciplina e proteção, permite ao indivíduo assumir um destino mais inteiro, servindo não só a sua cura, mas como um aporte à transformação coletiva. E aí encerro com essa frase: sem o silêncio interior, o espelho da alma fica embaçado. Linda essa imagem. Obrigado. Bem, agora cada um pode perguntar aí, explorar um pouco de Marcos. Eu achei interessante aprofundar na questão da imaginação. Realmente programados a prover. Eu vejo isso no meu trabalho mesmo. Funcional, pacientes muito rígidos, né? Nossa, principalmente Ela é psicóloga. Tem, é muito e essa capacidade de usar a abstração muito programados a prover, a um papel, né? E é funcional trabalhar essa estrutura, né, nossa, e que eu vejo assim que não tem essa capacidade de usar a abstração para tentar resolver conflitos que é de ordem afetiva. E a gente não pode começa a trabalhar, dizer, ó, não vai ser assim, eles procuram agir de desespero, né? Para que a gente possa convidar ele pela primeira vez em uma semana ou em das sessões, é assim. E a gente não pode dizer, ó, não vai ser dessa forma, porque senão a gente assusta a pessoa. A gente tem que convidar ele a, pela primeira vez na vida dele, de muitas vezes 50 anos. Eu estou estudando isso agora porque é uma arquitetura. Se conectar, você falou de essência dele. E aí eu trabalho mais na abordagem das neurociências, né? Eu trabalho com a MDR, não sei se o senhor conhece. Eu estou estudando muito isso agora por causa da neuroarquitetura que eu estou estudando. Quando você me falou isso, olha, é muito interessante isso, né? Porque a gente trabalha muito essa parte de entender a arquitetura, né? Depois eu quero o seu contato, viu? Porque de repente a gente pode, num seminário, trazer essa sua experiência também para os alunos lá. Então a gente trabalha muito com isso, com o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. No hemisfério direito existe toda a parte emocional e o hemisfério esquerdo é onde está a parte lógica. Então a gente trabalha cruzando essas informações. E de fato, muitos traumas eles simplesmente deixam de existir. É algo assim que a gente tenta... Eu uso muito isso também na explicação. Você conhece Beth Edwards, desenhando com lados, desenhando com lados direito do cérebro e aquele acordando o artista interior, muito legal que assim. Então quando a gente trabalha com a MDR tem essa parte assim de recursar o paciente positivamente. E é justamente nesse momento que é da imaginação. De você trazer para, por exemplo, né, uma situação específica, a gente trabalha com os pilares da vida, e que é um trabalho com desenho, e que a gente só pede para o paciente representar com uma figura um momento positivo na vida dele, do momento em que ele nasce até o atual. E o que eu vejo nesses pacientes, né, público masculino, enrijecidos, eles escrevem. Eles colocam a linha do tempo e escrevendo. E por mais que a gente já tenha orientado essa parte que é pelo desenho.
Então, é um movimento que, de fato, hoje eu vejo que na clínica eu tenho que me debruçar mais, e é justamente isso que eu até pedi como orientação, né? De que forma a gente pode começar a trazer mais essa imaginação criativa, imaginação ativa na clínica, principalmente para esses pacientes que são mais rígidos, né, que eles não têm, não usaram ao longo da vida deles essa questão da criatividade. Porque eu vejo que hoje também é na criatividade que a gente consegue ver portas para resolver o problema, que é justamente até como o senhor trouxe, né, de você depois desenrolar um cenário sem um conflito, né, com o paciente, que é esse passo a passo que a gente vai no início, dele se repulsar com as partes positivas dele, que fizeram ele ser funcional até onde ele está, porque se ele chegou até ali é que ele foi funcional, mesmo com algumas dificuldades, e fazer com que aquilo que ele está vendo como assombroso, que não tem solução, com a criatividade, ele visualizar esse final, né, esse momento desafiador da vida dele, como que ele vai conseguir. Se ele conseguiu até aqui, por que daqui para frente ele não vai conseguir? Aí é justamente isso, o caminho assim para me debruçar mais nessa imaginação ativa. Então, quando a gente trabalha com as terapias cognitivas, a gente vai conseguir, muitas vezes, atuar diretamente sobre questões que são já enraigadas na pessoa, que ela já traz muito tempo, porque o próprio cérebro da gente produz reações e faz com que a gente considere, por exemplo, que a gente tem que seguir uma linha que toda a sociedade segue, aquela linha machista do que o homem é assim, a masculinidade tóxica, aquela coisa que todos os amigos que estão em volta, a pessoa acaba criando, até por neurônio espelho, repetição dessa realidade, vira um campo morfogenético, vira um monte de coisa. Mas às vezes é interessante também a gente associar a isso, por exemplo, uma visão mais inconsciente, porque, por exemplo, dentro de uma perspectiva junguiana, a gente entende que pode até existir um complexo paternal, um complexo do pai, da maneira como o pai agiu. É muito comum a pessoa se repetir milhões de vezes assim, eu não quero repetir a maneira que o meu pai fez, e acaba repetindo. E aí, ou então o contrário, né? Meu pai é muito assim e tal, eu vou fazer o contrário dele. Então, isso às vezes é tão forte, e eu até quero aproveitar para convidar vocês no dia 13, no sábado, de sábado agora 8, a gente vai fazer uma palestra na Sociedade Teosófica sobre astrologia e os complexos psicológicos constelados, que vai tocar nessas questões, porque vai falar, por exemplo, que nós temos... Quem assistir essa palestra nunca mais vai ver a astrologia da mesma forma. Eu mesmo, que já tenho estudado muito tempo, tenho estudado há algum tempo já astrologia, esse material que eu consegui juntar e fazer uns slides assim, bem elaborados, bem assim, trabalhados, eu nunca vi, só em um livro a gente encontra isso, um livro que trata desse assunto e mostra assim como a gente pega o mapa e vê todas essas questões presentes lá, porque você tem Saturno e Lua, né? Você tem Capricórnio e Câncer, num sentido, você forma complexo da questão dos pais, a relação com os pais, né? Depois você tem, depois logo ali, você vai ter sempre Vênus e Marte, vai ter em Áries e Libra. Aí você diz assim, mas você vai ter Touro, que é Vênus, e você vai ter Escorpião, que é Plutão. Mas só que na astrologia clássica, o Escorpião não é Plutão, é Marte. Então você tem Vênus e Marte também. Então você tem a relação homem-mulher, o complexo conjugal. Você tem o complexo parental, o complexo conjugal, e depois você tem o complexo da comunicação, quando você tem Júpiter e Mercúrio. Você vai ter sempre Júpiter e Mercúrio numa polaridade, que é assim, Mercúrio era sempre o mensageiro de Júpiter. Então, é um complexo da subordinação e da chefia, que é muito comum na gente, na questão quem você pode até não ser como é que chama, empregado de uma pessoa, mas você até age como se fosse.
Então, muitas vezes o Mercúrio se sobressai e aí ele vai conseguir ser uma pessoa muito comunicativa, superar até o chefe, e superar o mestre, superar qualquer pessoa que esteja acima dele, e aí isso vai ser importante na hora de entender os complexos da pessoa, de como ela age com o outro, como o marido age com a mulher age com o marido, e você vai entender como é que também um pode virar subalterno do outro e simplesmente virar um mensageiro, porque Mercúrio como mensageiro de Júpiter, simplesmente ele só passa mensagem e não faz nada, ele vira só uma pessoa que age de acordo com... Então isso é um entendimento da psique humana ali presente, trabalhado nesses complexos todos, que ajuda a gente a entender muitas dessas coisas. E os exemplos que o autor fala são bem diretamente ligados, porque mostra, por exemplo, um Victor Hugo e a relação dele com a mãe e com o pai, como ele precisou depositar na mãe todo o carinho que o pai não deu a ele e tal, e como isso afeta, interfere nele não ser um homem tão... que tivesse uma representatividade masculina tão boa quanto a que poderia ter se ele tivesse um pai mais presente. E isso daí é algo que você vai a fundo e que você percebe que tem algo que está associado ao eu que muitas vezes não se manifesta dentro dessas questões que são mais cognitivas e comportamentais, entendeu? Mas é bom a gente entender isso. Gente, quando eu comecei a estudar isso, é um livro de Dani Rudyard, Estudos do Complexo na Astrologia. Eu passei a entender mais astrologia, entender mais psicologia, porque ele faz um cruzamento perfeito entre as duas, entendeu? Como eu não vi em lugar nenhum. Entendeu? Então, eu estou fazendo uma propaganda dessa palestra como em lugar nenhum. Parece que eu estou fazendo uma apologia. Não falte não. Mas é porque me empolgou tanto, né? Que eu estou querendo que as pessoas compartilhar com as pessoas, entendeu? Esse tema. Mas eu vou gravar. Então, de qualquer forma, se não... Eu tenho um canal no YouTube, que é Marcos Queiroz. Se procurarem tudo que eu faço de palestra, eu jogo no canal. Esse aqui vai para a Agni Yoga, né? O canal da Agni Yoga, e vai também para o nosso canal. E aí, se procurarem lá, tem lá psicologia junguiana, tem sobre astrologia, sobre tarô, sobre... Agora estou começando a fazer vídeos sobre também o baralho cigano, né? Que é o baralho Lenormand, que eu estou estudando. Estou estudando as runas também. Legal. E se Mercúrio, Marcos, é o mensageiro de Júpiter, então quem direciona Mercúrio é Júpiter, né? Se ele deixar. Porque se ele não deixar, ele toma as rédeas e vira Mercúrio, você passa a ser a pessoa que faz, né? Porque, por exemplo, quando ele se torna... Quando ele é o próprio, ele é ele mesmo, que é o seu lado comunicativo, não ser subordinado a uma autoridade que às vezes é sua, mas que vem de fora, mas que você se aceita alguém como autoridade, você vira uma pessoa capaz de fazer com toda a habilidade e criatividade que o Mercúrio tem e com habilidade para tudo. Mercúrio não é o deus do comércio, não é capaz de se comunicar com facilidade incrível. Sob as rédeas de Júpiter, ele deixa de ser isso e passa a ser só um mero mensageiro. Você que só manda... um Mercúrio que reverencia Júpiter. Por que você está dizendo isso? Eu sou um Mercúrio que está em Virgem, que não está nem aí para Júpiter. Dá um chute assim em Júpiter. Júpiter está em Touro. Não quero nem saber, Touro está lá. Meu Júpiter está em Touro, não está nem aí para... O meu Mercúrio está em Virgem, que ele está na casa dele, entendeu? Aí ajuda na comunicação, como professor, essas coisas todas, né? E tentar entrar em detalhes também, né? Então é isso. E aí, gente? Você sabe de algum grupo de imaginação ativa? Boa pergunta. Não me preparei para ela. Não conheço. Mas assim, tem os grupos junguianos que assim, tem várias... Tem as duas escolas de Jung aqui, né, em Salvador. Aliás, tem 3. Eu estava esquecendo uma que talvez eu pudesse até fazer mais divulgação, porque é da UFBA, né, que eu dou aula na UFBA, sou da UFBA, que o IAC, né, o Instituto de Humanidades, tem lá agora um grupo de Jung que
dá aulas de Jung lá, muito interessante, inclusive. Inclusive é mais barato do que o Instituto Jungiano, né? O Instituto Jungiano está R$600 por mês, esse está R$200 e poucos por mês, uma diferença radical. Iluminação ativa eu acho que não tem, não. Eu sei, tem um pessoal que foi um rapaz que traduziu o livro negro de Jung, o nome dele também é Sim, eu conheço, eu trouxe aqui na palestra passada. Pois é, eu tenho esse livro dele. Um grupo, eu tô na lista. Ele é daqui da Bahia, Tá sempre vindo. Não, ele é suíço. Mas ele vem sempre para Bahia, ele mora... Com a terapeuta daqui. Eu tenho um livro dele. Eu também tenho. Tem um grupo no WhatsApp que significa que é muito legal, que é Confraria dos Perdidos. Boa dica, não sabia não. Ele fala muito de imaginação ativa. Eu até quase que eu trazia o livro dele também. Ele diz o seguinte, que ele foi chamado pela Vozes para fazer a tradução do livro negro de Jung. E que ele indagou, por que eu gosto de Jung, leio Jung, mas eu não sou conhecedor de Jung, né? Aí disse que a Vozes falou que era justamente isso que ela estava querendo. Ela não estava querendo um conhecedor de Jung que podia interferir na tradução. E ele começa a contar como aquele livro, como traduzir aquele livro mudou a vida dele. Exatamente. E ele começou a trabalhar com a imaginação ativa, entendeu? Muito bom, muito bom. Eu acho que talvez precise ser criado ainda esse grupo. Eu acho que ele está criando, só que ele está demorando. Você está ansiosa. Aí eu pensei que você souber a imaginação ativa, né? Exatamente. Maravilha. E aí, gente? Alguém mais pergunta? Malvina pergunta? Que saudade a Malvina, nunca mais tinha visto. Mas eu comecei a ouvir a conversa da psicóloga com o Marcos. Sim. Ela é minha sobrinha, viu, Marcos? Minha sobrinha filha. Não, pensei que era. É Laine, que estava a psicóloga que estava ali falando. Legal. E aí eu resolvi deixar minha pergunta mais para adiante, porque eu estava pensando na interação da criança com o psicólogo, entendeu? Se essa imaginação ativa não pode ser mascarada pelo trabalho do psicólogo, ou a interpretação que vem daí para um tratamento, sei lá. É porque a gente lá no hospital, a gente entra muito em contato com esse tipo de... Trabalha com crianças, trabalha com adultos, trabalha com idosos, e trabalha com doenças diferentes, porque não se faz essa separação, né? Fibromialgia, todo tipo de coisa. Então, eu estava pensando, porque a gente ouve, você vai fazer uma aurícula na pessoa, no paciente, ele cria uma empatia e começa a falar dele mesmo, né? Criança, por que está naquela situação de dor, que trata há 10 anos e não se resolve, né? Está sempre repetido e piorando. E resolve contar, vai contando coisas, eu não sou psicóloga, mas começa a entrar nesse mundo aí, mas eu acho que a gente tem que ter muito cuidado para não interferir e não acabar modificando essa coisa aí do paciente. Com uma falta até de, sei lá, um psicólogo bem experiente talvez não faça isso, mas um psicólogo que não é bem treinado, bem preparado, não pode fazer. Com certeza, porque a imaginação da criança é uma imaginação pura, né? Ainda livre de uma série de vícios e aí assim, o self dela tá ali a flor da pele, né? Tanto que eu recentemente até estou assistindo uma série, que eu gosto muito de série de ficção científica, né? Então eu estou assistindo uma série que eu estou gostando muito, que se chama Alien Earth, que é mostrando aquele personagem alien, oitavo passageiro e tal, só que na Terra. Aí eles não estão focando no alien, estão focando nas figuras de inteligência artificial que estão sendo criadas e que não podem ser dominadas pelo alien, e que elas são como se fosse uma forma de as pessoas sobreviverem além da morte, ocupando um outro corpo, um corpo sintético que não morre, etc. E aí você vê pessoas adolescentes com a mentalidade de criança. E aí o cara que inventou essa forma, essa capacidade de
trazer as crianças, ele descobriu que só era possível, claro que isso é ficção, né? Mas só era possível fazer essa transição quando a pessoa está como criança, porque ela consegue fazer essa transição perfeita. E ele ainda diz uma coisa interessante, muita gente não sabe, mas quando existe uma criança prodígio, ela é prodígio não é porque ela é prodígio, é porque ela é criança. O fato dela ser criança permite que ela aprenda a aprender, aprenda a se tornar prodigiosa, aprenda a fazer o seu brilho continuar estando aceso, para ele continuar sendo ela na vida para sempre. Só que os adultos vão... Né? Existe um texto bem interessante de Richard Bly, que eu gosto demais, que ele diz que nós, quando nascemos, somos como se fosse uma bolinha de energia, que pode ser direcionada para qualquer caminho. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai jogando coisas que são positivas da nossa vida para um saco atrás, como se fosse uma sombra, um lixo, uma coisa que vai crescendo, né? Na sociedade cristã, a primeira coisa que é colocada lá é a sexualidade, depois outras e outras coisas, e aí vai crescendo. Quando você chega com 12 anos de idade, você já está com um saco enorme atrás, assim, de coisas que você foi deixando, reprimindo e colocando, né? Quando chega na idade de casar, a bolinha que existia foi tão desfeita que você junta duas pessoas e não forma uma bolinha inteira. Então vai. Depois para você, e outro detalhe, você quando vai jogando uma coisinha no saco como sendo sombra, você não consegue tirar facilmente depois, porque teria que sair pela boca para não rasgar, para não criar trauma. Então você saber como surgiu aquilo e você não reprimir, não quebrar todo o processo psicológico que está ali. Então esse trabalho de você se reconhecer, sendo você quando era criança e quando você é depois de adulto, é uma questão importantíssima. Por isso que existe inclusive o trabalho da criança interior, do acordar a criança interior de novo, para poder retomar aquele momento original de aprender a ser você mesmo, aprender, deixar o seu brilho acontecer e fazer o que você gostaria mesmo e não o que foi influenciado, e agindo da melhor maneira. A gente tem exemplos incríveis de crianças tão solidárias com as outras, sem ninguém ter ensinado nada. Isso mostra que a natureza humana é essa mesmo, né? Pura, e de fazer a coisa em benefício da coletividade e em um bem maior, né? Aí presente. Então... Ok, gente. Vamos agradecer, né? Nesse momento, vamos fazer um minutinho de silêncio. Nesse minuto de silêncio, a gente vai usar a nossa imaginação ativa e criativa, mandando flores de lótus para o planeta Terra, para que a gente possa criar um mundo de paz. Todos esses conflitos se encerrem e que o mundo e que os seres humanos encontrem a paz. Conduza-nos, Senhor, do falso à realidade, da escuridão à claridade e da morte à imortalidade, e que o mundo inteiro encontre paz e felicidade. Om Shantim, Shantim, Shantim. Om Paz, Paz, Paz. Namastê.